E eu digo isso tão somente pelo fato desse episódio, desse processo, não dizer tão somente a um ato de se jogar, de se banhar de álcool e atear fogo, e esse fogo ter causado as lesões que causou na Paulina e ter causado as lesões que causou no Breno, na vítima fatal. Mas... Tanto é, na sua fiel, qual pessoa jogaria álcool na própria cara? Não tem tanto, mas se Vossa Excelência ver aqui as cicatrizes que ficou, as costas. Bom dia a todos, dando início aos trabalhos. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanharem a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. E encerrada a instrução, a gente passa para a fase dos debates. Nos debates, a acusação e a defesa, cada um vai ter até 1h30 para falar para vocês o que entendem sobre tudo isso que está sendo colocado aqui para Vossas Excelências. Como eu conheço o trabalho das partes, eu sei que vocês ao final vão ter total condições de resolver essa questão que vai ser colocada para vocês. E agora a gente vai iniciar ouvindo o Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, promotor de justiça. Dr. Gerson, o senhor está com a palavra por 1h30, agora são 9h36. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Murilo Lemos Simão, mais uma vez um prazer, excelência, obrigado, que se renova toda vez que subo a uma tribuna de julgamento presidido por Vossa Excelência, ainda mais agora em tempos de COP30, que estamos recuperando o fôlego ainda para retomar o fluxo normal dos trabalhos. Recebo aqui, Excelência, minhas homenagens de estilo, minha demonstração pública aqui de admiração pelo trabalho de Vossa Excelência e um bom dia, um bom trabalho para nós no dia de hoje. Obrigado. Da mesma forma, cumprimento também os servidores da primeira vara do Tribunal do Júri, o professor doutor Alexandre, sempre muito atento, muito dedicado, lhe agradeço por toda a atenção, ao Ed Carlos ali sempre firme também, atento. Jairo também, recebo aqui meus cumprimentos. É um privilégio poder trabalhar com Vossas Excelências. Cumprimento a banca defensiva. Cumprimento o doutor Emerson Guimarães, doutora Aniele Paixão, doutora Cianira Miranda, mais uma vez. Prazer, doutora, poder estar aqui com Vossas Excelências. Não conhecia ainda o doutor Emerson, primeira vez, mas recebo aqui minhas homenagens, minha demonstração de respeito, de profundo respeito pelo trabalho de Vossas Excelências. Já fizemos outros júris e saiba que deste promotor de justiça, Vossa Excelência sempre podem esperar o compromisso, o respeito, a fidelidade com aquilo que é dito acima de tudo, mas nem sempre escrito, mas aquilo que é dito é falado. Recebam sempre aqui a minha mais profunda, mais sincera demonstração de respeito ao trabalho de todas vocês, das duas e do doutor Emerson também. Muito bom dia. Cumprimento os demais oficiais de justiça, Wagner, a Mônica também que nos auxilia, o doutor Humberto Bolhosa, recebo aqui minhas homenagens, meu cumprimento também, a Força Pública, demais serventuários que nos auxiliam, ao público que nos assiste, meu muito bom dia, senhores jurados, senhoras juradas, muito bom dia. Cumprimento também a Paulina hoje, que está em julgamento, desejo sucesso, Paulina, no seu julgamento na data de hoje. Hoje, julgaremos a Paulina, acusada de matar o namorado dentro de casa, mediante o uso de fogo. Pode ficar à vontade para comer. Não vou lhe interromper. Só queria que a senhora me ouvisse, é só o que eu preciso dos seus ouvidos. Não se constranja em estar comendo. Mas vejam, é extremamente difícil, e os processos do júri eles são delicados, eles são complicados. Esse especialmente, acredito, tem uma nota a mais de delicadeza pelo fato de envolver questões grandiosas, questões que talvez ultrapassem o nosso senso comum, que ultrapassem, que transponham a noção
de justiça propriamente dita que a gente deve ter ou deve construir ao longo dos nossos anos de experiência. E eu digo isso tão somente pelo fato desse episódio, desse processo, não dizer tão somente a um ato de se jogar, de se banhar de álcool e atear fogo, e esse fogo ter causado as lesões que causou na Paulina e ter causado as lesões que causou no Breno, na vítima fatal. Mas acima de tudo porque envolvem questões religiosas, envolve questões afetas à sexualidade e envolve questões, acima de tudo, afetas à saúde dos envolvidos neste processo. Um relacionamento entre duas pessoas declaradamente homossexuais, que a família da vítima não aceitava a sexualidade de Breno, não aceitava a religião que Breno professava, não aceitava o relacionamento que Breno tinha com Paulina. Não aceitava. Por mais, e isso é muito fácil comprovar e dizer e apontar para aquilo que a Paulina diz hoje, porque aquilo que ela diz é extremamente coerente. A mãe do Breno, a família do Breno não aceitava. Tanto é prova que hoje a mãe do Breno foi intimada para vir depor, o irmão do Breno foi intimado para vir depor e não vieram. O que demonstra, a meu ver, total desprezo, total desinteresse por aquilo que está sendo tratado hoje. Certamente esse desprezo repousa na vergonha que ela sentia do próprio filho. Infelizmente, é duro dizer isso de uma mãe, mas é a realidade neste processo. É a realidade neste processo. Breno ainda assim queria se reconectar com a mãe. Queria se reconectar com a religião da mãe. Alugou um kitnet para morar próximo à casa da mãe. Mesmo sendo rejeitado pela família, ele ainda assim não queria se distanciar dela. Morou próximo. Muito embora, e isso eu não perguntei para Paulina, mas eu gostaria até de que ele até me respondesse quantas vezes a mãe do Breno foi visitar vocês? Nenhuma. E nós temos esse ato de desespero, esse ato de descontrole. A Paulina diz que estavam há 2 semanas separados. Ele já tinha saído da casa, foi para a casa da mãe dele, enquanto a gente entendia e buscava ali um esclarecimento sobre os motivos que o crime, os motivos que a Paulina teria para cometer o crime que cometeu. E a gente pensa o porquê disso tudo, a gente tenta o convencimento mais esclarecido, a gente busca a razão disso tudo, o porquê. E a única explicação que a gente pode entender é: estavam juntos, descobriram juntos, isso no meu entendimento. Descobriram juntos que eram portadores, que eram soropositivos, que eram portadores do vírus do HIV, e ali, ao que tudo indica, pelas conversas carinhosas até mesmo, que um trocava com o outro, a Paulina se demonstrava preocupada com o Breno. Já foste fazer teu exame, amor? Vida, vais iniciar teu tratamento? Tal dia eu vou fazer o meu. Tudo isso está no processo. As mensagens que constam são mensagens carinhosas. Não consta nenhuma mensagem de ameaça, como relatado pelos parentes, pelos familiares da vítima. Não consta nenhuma mensagem de ameaça da Paulinha para o Breno, mas mensagens de preocupação. Ao descobrirem serem soropositivos, juntos iriam iniciar um tratamento. Só que em determinado momento o Breno diz que não quer mais o relacionamento. Veja, talvez, e aqui é mera dedução minha, talvez neste momento em que Breno já não quisesse mais o relacionamento com a Paulina, talvez ali ele quisesse se reaproximar da família, se reaproximar da religião da mãe, que não aceitava o homossexualismo de Breno. Vejam, e isso é facilmente explicado pelo fato de talvez ele já estivesse até mesmo desesperançoso, ou achasse que fosse morrer por conta da doença, até mesmo fragilizado pela doença que ele descobriu recentemente. Ele queria reatar
queria se reaproximar com a mãe de alguma forma, e a forma que ele entendeu ser possível era abrir mão da própria religião para tentar se aproximar da mãe pela religião da mãe. Só que a vítima não foi 100% honesta com a Paulinha. Nesse meio tempo ele se envolve com uma outra pessoa e eu perguntei, o seu sentimento de traição? É óbvio que se sentiu traída. É óbvio que se sentiu traída, é óbvio que se sentiu desprezada, é óbvio que se sentiu rejeitada. Soro positivo, com sinais, com episódios suicidas, com clara demonstração de ansiedade, rejeitada, ao descobrir que o seu grande parceiro ali, que o seu ex-namorado, estava já se envolvendo com uma outra pessoa. Ele vai até a casa, identifica e comprova que Breno já estava com outra pessoa, e Vossas Excelências já conhecem a versão, porque ele conta isso tudo. O que ele conta tem alguns pontos em que a gente realmente questiona, mas de um modo geral ele mantém a posição de que ele se banha com álcool. O Rafael, o Luciano, que era esta outra pessoa com quem Breno se relacionava, ele conta uma versão diferente, mas ele só presta depoimento na delegacia. Ele não confirma esse depoimento em juízo, ele não presta, ele não foi mais encontrado para confirmar aquilo que ele disse em delegacia. Mas em delegacia ele disse que a Paulinha teria primeiro jogado álcool no Breno, pegou fogo, depois que ele viu o Breno em chamas, ele se arrepende e ele toma banho com álcool e se ateia a fogo. É essa a versão que ele conta. Mas ele nunca confirmou em juízo. Temos apenas a versão judicializada da Paulinha. E a Paulinha diz o que Vossas Excelências ouviram. A grande questão é que, de verdade mesmo, eu não vislumbro que a intenção da Paulinha fosse matar o Breno. Até mesmo quem quer matar busca formas mais eficientes, mais imediatas para matar. Matar com fogo requer um certo tempo, impõe à vítima bastante sofrimento, mas sim, é possível matar a pessoa com fogo. As pessoas antigamente, na Idade Média, na Era das Trevas, quando consideradas e condenadas por heresia ou bruxaria, elas eram queimadas. É possível sim matar ateando fogo. Mas acredito que da forma como foi cometido, e pelo depoimento que a Paulinha presta, que a intenção dela era se matar, por mais que ali o meio para ela foi ineficiente, porque ela não conseguiu se matar, no meio do caminho parece que ela se arrependeu, então ela mesma foi tentar apagar o fogo que ela causou em si. Mas a grande questão é que o Breno ali, visivelmente, o Breno, ele aplica esse mata-leão, impedindo que ela saísse de casa encharcada de água para que ela se matasse. A intenção do Breno ali era impedir que a Paulinha se matasse, e esse ato da Paulinha em si incendiar acabou causando a morte de Breno. Entendo que ela deve sim ser condenada, mas que seja condenada de acordo com a conduta que ela mesma praticou. A meu ver, ela foi extremamente irresponsável em ir na casa do Breno, atear fogo em si, se encharcar disso, dizer que vai matar, e quando Breno está agarrado com ela, atracado com ela, ela se ateia a fogo. Do tipo, vou me matar. E quem está abraçado comigo? Vai acontecer o que com essa pessoa? É possível até dizer, não, já que eu quero me matar e está me abraçado, então eu vou me matar e ele vai morrer junto comigo. Vamos morrer nós dois aqui, carbonizados, abraçados, como se fosse um último sinal de despedida entre eles. Podemos dizer que sim. A bem da verdade é que a consequência dos atos que ela praticou, para ela,
se tornaram incontroláveis. A meu ver, agiu com profunda irresponsabilidade, porque a pessoa que quer se matar busca se matar e não colocar a integridade física de outra pessoa em risco, e neste caso, visivelmente, se banhar de álcool na casa de uma outra pessoa, e ali um momento em que os dois estão abraçados, atear-se fogo, no mínimo, a Paulinha foi irresponsável e por isso, a meu ver, deve responder. Entendo que as lesões causadas na vítima foram suficientes para a morte. E óbvio, é o que está no processo. A vítima morreu em decorrência das lesões causadas pelo fogo 17 dias depois. Imagine o sofrimento pelo qual a vítima passou nesses 17 dias, queimada, ardendo. E a dor de uma queimadura, quem já se queimou, minimamente que seja cozinhando, sabe o quanto uma queimadura incomoda, por menor que seja. Agora imagine o corpo inteiro queimado. A vítima teve quase 70% do corpo queimado. As lesões causadas na vítima pela queimadura foram muito superiores às lesões que a Paulinha sofreu em seu corpo. E isso, ela se banhou e ela se lesionou menos da pessoa que estava impedindo que ela se matasse. O autor das lesões por queimadura na vítima foi a Paulinha? Foi. Isso é inegável. A vítima não se banhou de álcool, a vítima não se ateou fogo. Agora, a Paulinha deu início à execução de um crime que não se consumou pela vontade dela? Não. E o que eu defendo, acredito que seja o que a defesa vai sustentar também, é que se trata não de um homicídio doloso, não de um homicídio qualificado pelo uso de fogo, mas se trata sim de um homicídio em sua modalidade culposa. Porque pela atitude imprudente, irresponsável da Paulinha, ela acabou gerando a morte de Breno. Certamente está arrependida, certamente está incontida pelas consequências que esse ato gerou. Quando foi presa, iniciou um tratamento psiquiátrico, revelou aí a intenção e o tratamento já dispensado a ela já foi direcionado especificamente para tendências suicidas. Ela foi encaminhada a um psiquiatra, faz uso de medicação específica para isso. E todos sabem que a depressão, ela é sim uma doença e deve sim ser encarada com seriedade. Mas isso não lhe retira a responsabilidade do crime. E o que eu estou fazendo hoje aqui é justamente adequar a conduta que ela praticou com a responsabilização penal, que, a meu ver, entendo ser a mais justa neste caso. E eu pego e eu faço isso analisando o laudo, a certidão de óbito, pelas lesões que a vítima sofreu, pelas lesões que a Paulinha sofreu e pela versão que ela mesma conta. E sugiro aqui, Excelência, que a quesitação ela haja uma inversão em que se quesite materialidade, autoria e a desclassificação, já que, se não houver oposição da defesa, seja o desfecho que se melhor aplica, o melhor desfecho jurídico que se aplica aos atos praticados pela Paulinha. Intenção de matar? Não. Irresponsável? Totalmente. Totalmente irresponsável. Então, que ela seja apenada tão somente por essa irresponsabilidade, por esta imprudência, por este ato, certamente provocado por essa ansiedade, por esse desespero, pelo descontrole, ao descobrir que o motivo real não era o de se aproximar da mãe, não era o de professar a religião da mãe, mas sim, até mesmo de buscar um novo sentido para a própria vida, iniciando um relacionamento com uma testemunha que nunca mais apareceu no processo. E poderia sim nos esclarecer outros detalhes. Mas o que nós temos hoje, tão somente, é a prova da materialidade e o depoimento prestado pela Paulinha.
espero que Vossas Excelências tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, buscarem algum esclarecimento, terei o maior prazer em fazê-lo. Mas, de fato, a intenção em matar, em provocar, essa, a meu ver, estou totalmente afastada deste processo. Mas que isso também não é exime da responsabilidade dela. Ela precisa, sim, ter uma resposta jurídica, mas que ela seja adequada à conduta e à intenção que ela efetivamente demonstrou. E a intenção que ela teve foi de se matar. Mas, após ver o resultado que se fez, isso foge ao seu controle. De uma tentativa de suicídio, nós temos aqui um homicídio, mas em sua modalidade culposa. É o que sugere o Ministério Público, é o que acredito ser o mais justo, e dessa forma encerro a minha peroração e devolvo a palavra à presidência, excelência. Então agora a gente vai prosseguir com os debates e a defesa vai ter a oportunidade de falar para Vossas Excelências o que entende de tudo isso. Antes de a gente iniciar, e a defesa vai ter até 1h30 para falar, o jurado precisa de alguma coisa, banheiro, alguma coisa? Podemos prosseguir? Precisa? Tá, então a gente suspende aqui por uns 5 minutos. Se mais alguém quiser ir, fique à vontade. E digo mais, a pessoa pode escolher uma arma, às vezes as pessoas escolhem uma corda, são meios cruéis também, mas imagina morrer queimado. Ele tentou se matar, só que infelizmente as consequências foram outras. Esse aqui são fotos ainda após o fato, pode ir baixando. Ó, o rosto, como Vossas Excelências podem ver, ficou bastante queimado. Cabelo, as costas onde ficaram as cicatrizes de queloide. Isso é o que acontece quando chega ao fundo do poço. No sentimento, no coração. E nenhum de nós está isento disso. Ah, doutor, eu sou muito centrado, eu sou resiliente, como muita gente fala e tatua na pele e diz. Ah, eu sou resiliente até quando? Ninguém é resiliente sozinho. A gente sempre precisa de alguém. O ser humano precisa de pessoas. A pandemia deixou muita gente neurada, eu conheço. Eu não sinto o paladar e nem cheiro. Né? Eu não sinto mais, não identifico. Amigos meus ficaram depressivos. Eu fiquei feliz só de fato não ter sido entubado. Amigos meus, desde o Covid, ficaram altamente depressivos, passam por uma série de coisas. Eu critico eles? Não. Cada um tem uma visão diferente. Não sei por qual motivo, se era uma torta, algo do tipo que ele amava comer e sentia aquele gosto. Mas enfim. Voltando aqui, como falei, ele não teve o ânimo e a vontade de matar. E que ele seja julgado dentro daquela proporção, como o nobre promotor falou. Porque ele vê isso também. Porque esse rapaz, ele já está ferido. E a cicatriz dele é no coração. E a cicatriz que você não vê, ela é pior. Porque às vezes você olha um rapaz novo, aparentemente saudável, mas a depressão, senhores, ela estraga a vida, ela acaba com famílias, ela traz consequências. E a consequência dele hoje, que ele pague dentro dessa proporção. A doutora Cianira e o Daniele vão explicar melhor para Vossas Excelências, para que tenham maior compreensão sobre esse fato, inclusive para que vocês não tenham dúvidas quando julgar. E eu tenho certeza que vou deixar muito claro para que Vossas Excelências possam julgar da melhor forma possível. Mas, reiterando, que Vossas Excelências julguem dentro da proporção daquilo que ele causou. Na verdade, é um rastro que ele vai levar para o resto da vida, tanto essas cicatrizes quanto o fato. Não se esqueça, daqui a pouco nós sairemos daqui e seguiremos nossas vidas. E ele vai levar esse mal para o resto da sua vida. Querendo ou não, fica marcado na história. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, senhores. Aqui,
nunca é uma ocasião feliz. Eu repito isso quando venho aqui nesse plenário. Nunca é uma ocasião feliz quando nós estamos aqui. E, em nome da defesa, eu quero estender as minhas condolências, se houver algum parente da vítima aqui. Eu quero estender as minhas condolências, porque esse caso é um caso muito triste. E também a família do réu, porque são duas vidas que são primariamente impactadas, mas existe toda uma cadeia de pessoas. E aqui, senhores, tratamos de humanos, demasiadamente humanos. Demasiadamente humanos. Nós somos paradoxais, nós somos contraditórios, nós nos desesperamos, nós rimos, nós choramos, nós falamos coisas impensadas. Nós tomamos ações que irão reverberar para a eternidade na nossa cabeça, como um efeito quando se joga uma pedra na água, no igarapé, e ele cria ondas. Isso reverbera. Aqui, Dr. Gerson, promotor de justiça, que foi o que nós viemos buscar aqui. Dr. Gerson já, muito mais do que eu, já viu muitos processos. E aqui no Tribunal do Júri, os processos são especialmente tensos. Já viu muitos processos pesados. Obrigado. Inclusive, eu até comentei com ele que eu vi um processo em Vitória do Xingu, que ele havia feito o júri em Altamira, quando Vitória do Xingu era junto. E era um processo pesado. Mais de 1000 laudas. Assim como este processo tem mais de 1000 páginas. Mas aqui se busca justiça. Porque se a justiça for um passo além do que é o devido, vira vingança. E se a justiça vier um passo atrás, vira impunidade. Na perfeita medida, a justiça vai criando um círculo virtuoso. E aqui, Dr. Emerson enfrentou o contexto que permeava réu e vítima. Aqui não se busca agora culpabilizar um ou outro, mas as coisas, os fatos estão postos aí. Para vocês foi colocado um relacionamento humano. E eu estava até conversando, quando enfrentamos esses processos, eu converso com a minha melhor amiga, ela é psicóloga. Eu brinco que ela deveria ter feito direito também para vir, mas é muito rico, enquanto trocamos isso, e ela falando. Quando se olha, quando se coloca uma lupa, uma lente de aumento na vida de uma pessoa, o que vem? O que verão? Ao colocar uma lente de aumento, nesse caso, nós vemos circunstâncias muito, muito, muito delicadas. É um caso onde você precisa ser muito balanceado, muito equilibrado. Porque senão não adianta fazer setembro amarelo, e novembro azul, e outubro rosa, e campanhas, e como o Dr. Emerson falou, e isso e aquilo, virará apenas discurso. Assim como não adianta vir e apontar o dedo e falar que o réu é uma coisa que ele não é. Aqui, os senhores, se eu não me engano, os senhores passam o ano inteiro como jurados aqui. Os senhores já devem ter visto uma grande série de pessoas frias. Pessoas que fizeram atos tremendos, de muita crueldade. Aqui houve uma tremenda imprudência. Uma tremenda irresponsabilidade, como falou o promotor. E a lei, e aqui a lei trata isso, a lei faz essa separação entre assassinos frios, entre chefes de grupos de extermínio, entre pessoas que querem imprimir crueldade na outra pessoa. E às vezes fatos que são igualmente tristes, que não deixam de ser tragédias,
mas que são diferentes. E eu, ao estudar cada caso, a gente vai pensando nas coisas. Pensei na questão que eu falei a vocês, do meu pai, mas existe também um escritor, um dos meus favoritos, que data de muito tempo, dos idos de 1800, da Inglaterra vitoriana, Oscar Wilde. Ele é maravilhoso. Toda vez que eu leio Oscar Wilde, parece que ele escreve bonito, e toda vez que eu leio, parece que um pouquinho do que ele tem de bonito passa para mim, me deixa feliz. E por que eu digo isso aos senhores? Oscar Wilde, ele era um homem que vivia um conflito de uma sociedade vitoriana muito, muito, muito repressiva. Extremamente repressiva. E ele casou com uma boa mulher, Constância era a mulher dele, uma boa mulher, que o conhecia completamente e o aceitava completamente. Teve 3 filhos com ela. Oscar Wilde era um intelectual, Constância era uma intelectual. Juntos nos salões de Londres, eles escreviam e eram muito celebrados, até que um dia Oscar Wilde não conseguiu mais fugir do que era. E ele se apaixonou por um filho de um nobre. Lord Alfred Douglas era o nome desse filho. Sinceramente, olhando pro Alfred Douglas, às vezes eu fico, sério, Oscar Wilde, sério? Mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. E eles começaram a andar juntos, e aquilo começou a ficar incômodo para os salões de Londres, para a nobreza. Até que um dia, Oscar Wilde lança o seu maior livro, O Retrato de Dorian Gray. E ao colocar para o editor começa a cortar o que seria inapropriado, o que seria ruim, o que seria feio para aquela sociedade. E de um livro grande, se torna um livro menor. Um livro contido. E aquele livro seria usado futuramente porque ser o que é, ter a condição, ser homossexual naquela época era um crime. Era sodomia. E aí alguém denuncia Oscar Wilde. E leva as provas. E aí, o seu amado, Bose, acaba se distanciando dele e ele fica sozinho. E aí ele cai numa espiral de muita tristeza. Ele foi condenado e aí desgraçado perante a sociedade, que o celebrava, que o achava tão lindo e tão exuberante e tão útil. O coloca no ostracismo. Constância, sua esposa, fez jus ao seu nome. Foi constante ao lado dele. Só que ele acabou indo para Paris e acabou falecendo num quartinho alugado. Um triste fim para uma alma tão grande. E por que eu trouxe isso aos senhores? Porque dos idos de 1800, às vezes as pessoas hoje, elas sentem a pressão ou a necessidade, ou sentem que talvez precisem se encolher. E aí aqui nós não podemos nos colocar às vezes como somos em todos os papéis. Eu falo assim aqui, mas talvez em casa eu fale diferente. Nós precisamos nos conter nos papéis sociais onde transitamos, mas infelizmente até hoje, às vezes as pessoas não têm a liberdade de ser o que são, total. E aí não é uma questão de o fulano é o culpado, o ciclano é o culpado. Não, aqui não se busca isso. São as circunstâncias da vida. É o humano sendo humano, demasiadamente humano. Somos nós repetindo os mesmos dilemas e os mesmos conflitos. Por isso aqui a defesa pede aos senhores, assim como o Ministério Público pediu, enxergou, o Ministério Público Fiscal da Lei, enxergou toda essa situação envolvendo Paulino, envolvendo Breno. A defesa ratifica este pedido aos senhores, que o condenem nesta justa medida. Porque assim, quem sabe, seja uma semente para
uma vida melhor e uma vida transformada. E assim as pessoas possam viver sua tristeza, porque a tristeza por essa vida perdida ainda vai reverberar, tanto na vida da familiar, como na vida da própria Paulina. Existe muita dor, muita dor, muita dor aqui. E é com a seriedade, com esta seriedade, que a defesa pede aos senhores que, quando quesitados, e no quesito virá mais ou menos assim: se o réu agiu com imprudência ou para vitimar o Breno, a defesa pede que os senhores digam sim, porque esta é a justa medida de justiça. E agora a doutora Cianira, ela vai finalizar aos senhores com isso. Senhores, bom dia ainda. Preciso da atenção de vocês, nós já vamos terminar. O caso hoje entregue para análise dos senhores realmente não é um caso fácil. Estudamos e tinha muitas nuances para a gente explorar. Mas precisamos entender também que houve uma vítima fatal. E aí, nesse ponto, nossas condolências mais sinceras aos familiares do Breno. Contudo, o que aconteceu não é o relato que vem na denúncia. O doutor promotor de justiça, recebeu autos que iniciam com o seguinte relato: meu irmão estava dormindo. Seu ex-companheiro jogou álcool e ateou fogo nele. Foi assim que iniciou o inquérito. Com essa gravidade, com essa coisa cruel, alguém dormindo e veio jogar álcool e ateou fogo. E o rapaz morreu. Mas não foi assim, senhores. Não foi assim. Efetivamente, ficou claro que existia um conflito emocional. Este rapaz, eu peço até desculpa, eu não vou conseguir lhe chamar, peço desculpas, não vou conseguir chamar ele de besta. E eu chamo de Carlos Eduardo, peço desculpas. Esse rapaz não quis matar o Breno. Ele amava o Breno. Ele foi lá, porque quando descobriu que o Breno estava com uma outra pessoa, ele foi lá tomar satisfações, saber o que estava acontecendo, se humilhar. E no desespero, que já ficou claro aqui, numa ação desesperada, ele se encharcou de álcool. E aí eu peço, tem uma dinâmica, o ID, acho que é o primeiro ID que tem a dinâmica, é o segundo. Quando ele explicou aqui, muito nervoso, a gente às vezes, não, mas como é que outra pessoa morreu de tamanha gravidade se não foi alvo do álcool? Mas ele explicou. A vítima estava sem roupa, aliás, só com um short, e ele estava vestido e se jogou álcool, se tornando a roupa dele encharcada de álcool. E eles estavam no Mata-Leão. Aliás, o Carlos Eduardo estava no Mata-Leão. Tirou o isqueiro do bolso. E se deu mais ou menos assim. Os dois pegaram fogo. Os dois pegaram fogo. A gravidade da lesão já foi mostrada aqui em relação ao Carlos Eduardo. Não temos essa clareza em relação ao Breno, mas se sabe do resultado do Breno. Ele evoluiu gravemente, vindo a falecer. Mas, efetivamente, o Carlos Eduardo não quis matar o Breno. Ele fala desde o inquérito policial, quando ele não estava acompanhado de advogado, senhor. Sozinho, ele diz, eu quis me matar. Eu quis cometer suicídio. E de forma atrapalhada, sem a prudência necessária, ele acabou provocando o resultado da pessoa que ele amava. Ele foi lá para tentar não perdê-lo. Ele foi lá para tentar manter aquele relacionamento, que não era fácil para eles administrarem, porque tinha a questão da família que não aceitava. O Ministério Público vai à réplica?
Tá, então agora a gente finaliza a fase de debates. E eu preciso saber dos jurados se estão habilitados a julgar ou se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar para a gente tentar resolver à luz do que tem no processo, do que foi colocado aqui em plenário. Se estiverem habilitados a julgar, eu faço a leitura dos quesitos e a gente passa para o julgamento. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Levanta a mão, faz a pergunta para mim e eu tento resolver a situação. Os jurados estão habilitados a julgar? Tem alguma dúvida? Tá. Ok, então eu vou aqui finalizar a quesitação, logo em seguida eu retorno e aí eu dou um tempo aí de 5 minutos para a gente preparar o próximo passo. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, mini-motos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.